Tudo bem? Tudo bem? Mais ou menos. Okay, let's begin with a word of prayer. Vamos começar orando. Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus, te agradecemos. We thank you that you've given us your word, Te agradecemos por tua palavra que o Senhor tem nos dado, that you have revealed yourself to us, que o Senhor revelou essa palavra para nós, and that we can know you. para que assim a gente venha te conhecer. Please help us to study hard your word, Nos ajuda a estudar de uma forma ainda mais dura, para uma forma melhor ainda a tua palavra. that we would be changed and transformed by your word, Que a gente possa ser transformado e desafiado por tua palavra. that we would see the ways in which we have fallen short and sinned against you, Que a gente possa ver naquilo que a gente pecou contra ti, and that we would be quick to repent. que a gente possa rapidamente se arrepender. So please help us. Então, por favor, nos ajuda. I pray that we would study hard and that we would do good work, Eu oro para que a gente estude bastante e façamos um bom trabalho, but that this would not only be work, mas que isso não seja somente um trabalho, but it would be transforming us more into the image of Jesus. mas que isso nos transforme ainda mais à imagem de Jesus. We desperately need you for all things, Nós desesperadamente precisamos do Senhor para todas as coisas. and we thank you that we can hope in you. E te agradecemos porque podemos colocar nossa esperança em Ti. We know that you are with us. Sabemos que o Senhor está conosco. Thank you, Muito obrigado. in Christ's name. Em Cristo Jesus. Through the power of the Holy Spirit, amen. Pelo poder do Espírito Santo. Amém. So last night we talked about the book of Ruth. Então, olha, ontem à noite a gente falou sobre o livro de Ruth. We talked about how the book of Ruth connects both Judges and Samuel. A gente falou como o livro de Ruth faz uma conexão entre Juízes e Samuel. So do you remember, what did we say about that connection that Ruth makes Lembra with Samuel? que a gente falou sobre a conexão que Ruth faz com Samuel? Anybody remember any of the connections? Alguém lembra algumas das conexões? Genealogy. Yeah, excellent, good. Muito bom. And what was the importance of the E genealogy? qual era a importância da genealogia? The significance of the genealogy. So why is it important that the genealogy provides a connection from Ruth to Samuel? Sobre a genealogia, né? Que conexão ela faz entre de Ruth para Samuel, por exemplo? Aponta para Davi, né? Apontando que nem tudo está perdido, né? Vai ter um reinado e tudo mais. Vai vir ainda, eles ainda tinham a esperança do Messias. Okay. When do you think the book of Ruth was written? Quando é que você acha que o livro de Ruth foi escrito? Durante a era dos juízes. Okay, so here's a good question. Então aqui tem uma pergunta boa. If the book of Ruth talks about the genealogy of David, Se o livro de Ruth fala sobre a genealogia de Davi, probably the book of Ruth was actually written after the time of David. provavelmente o livro de Ruth foi escrito depois do tempo de Davi. That seems most likely. Deve ser mais ou menos isso, né? Muito mais provável. The other possibility is that most of the book of Ruth was written during the time of Judges, A outra possibilidade de que o livro de Ruth foi escrito durante o tempo dos juízes with the genealogy added later. e a genealogia foi acrescentada depois. I think it's probably most likely that Ruth was written after the time of David. Então, muito provavelmente o livro de Ruth foi escrito depois do tempo de Davi. So that would be significant for what we're studying now, Então isso tem um significado para o que a gente está estudando agora, because it helps us understand why the book of Ruth was written, porque nos ajuda a compreender por que foi que o livro de Ruth foi escrito and how it connects us to Samuel. e como isso nos conecta a Samuel. So
David is the central figure in the book of 1st and 2nd Samuel. Então Davi é a figura principal nos livros de 1º e 2º Samuel. He's not the only important person, Ele não é somente a pessoa mais importante, but he is the main figure in this story. mas ele é o principal personagem ali na história. So I think during the time of David's reign, Então eu acho que durante o reinado do rei Davi, there would have been questions about David having a Moabite in his genealogy. havia sim algumas questões do fato de Davi ter uma moabita em sua genealogia. So I think that's why the book of Ruth was eventually written, Então acho que é por isso que eventualmente o livro de Ruth foi escrito. and it helps understand the story of where David came from E nos ajuda a compreender a história de onde é que Davi veio. and the faithfulness of the family that he comes from. E a fidelidade da família de onde ele veio. Okay, so that's just recap from yesterday and then starting us for today. Então só recapitulando um pouquinho de ontem para a gente começar hoje. So as we're looking at the books of 1st and 2nd Samuel to start with, Então a gente, para começar, dando uma olhada nos livros de 1º e 2º Samuel. just a little bit about the structure. Então um pouquinho aqui sobre a estrutura. We've got just 5 points here. A gente tem aqui 5 pontos. The first part of 1st Samuel talks about Samuel, the prophet and priest coming into leadership in Israel. Então a primeira parte de 1 Samuel fala sobre Samuel sendo o sacerdote, né, na liderança do povo de Israel, liderando o povo de Israel. So for chapters 1 through 7 talk about the rise of Samuel into leadership. Então dos capítulos de 1 a 7 fala sobre a chegada, né, de Samuel nessa posição. Then in chapters 8 through 15 of 1 Samuel, E aí dos capítulos de 8 a 15 de 1 Samuel, that's the story of the beginning of the monarchy, e aí é a história do começo da monarquia, starting with King Saul. começando aí com o rei Saul. Then the story gets intermixed between Saul and David. E aí a história fica começando a ficar fazendo um mix aí entre Saul e Davi. But the main part of the story is David now rising. Mas a principal parte da história agora é Davi crescendo, né? Aparecendo. And that takes us from 1 Samuel 16 to 2 Samuel 5. E aí nos leva de 1 Samuel capítulo 16 até 2 Samuel capítulo 5. Then we have the last part, 2 Samuel, essentially from chapters 6 through 24. E aí a última parte lá do 2 Samuel, né, de 6 ao 24. David consolidates his power, but then he begins to decline. Davi consolida o seu poder, mas também começa a entrar em declínio. If you remember some of the mistakes and the sins that David committed, Se você lembrar alguns dos pecados e dos erros, né, que o Davi cometeu, so that would be 2 Samuel and from about chapter 6 through the end of the book. é mais ou menos 2 Samuel do capítulo 6 até o final do livro. So as you guys have read 1st and 2nd Samuel, Então, uma vez que vocês já leram 1 e 2 Samuel, what comes to your mind as far as some of the key ideas or the key themes in the books? o que é que vem à sua mente quando a gente pensa nas principais ideias ou nos temas principais que a gente encontra nos livros de 1 e 2 Samuel? So another way to say this question, Outra forma de colocar essa questão, somebody in your church comes to you imagine alguém na igreja que chega para você and they're asking you, what are the books of Samuel about? e pergunta a você, os livros de 1 e 2 Samuel fala sobre o quê? I've been reading in there a little bit and I'm kind of confused. Eu estou lendo lá um pouquinho e eu estou um pouco confuso. So what are the main ideas in 1st and 2nd Samuel? Então, quais são as principais ideias que a gente encontra em 1 e 2 Samuel? What would you tell them? O que é que vocês diriam a eles, a uma pessoa assim? Uma coisa que eu percebo bastante ao ler Samuel, né, 1 e 2 Samuel. Uma coisa que eu percebo bastante ao ler 1 e 2 Samuel
é Deus abatendo o orgulhoso, o soberbo, e exaltando o humilde. Aí eu vejo isso em próprio Davi, né? Ele, enquanto ele estava em humildade, ele foi exaltado até o ponto que ele acabou sendo soberbo, né? E também na figura de Saul, né? Ele tem tipo um declínio, né? Ele sobe e depois desce. E a oração de Ana também fala bastante sobre isso, né? Sobre Deus abater o soberbo e tudo mais. Sobre Deus abater o soberbo e levantar o humilde. E outra ideia que também vejo em Samuel é a esperança de um rei futuro, na figura do Messias. Amém. Somebody want to add to that? Mateus. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vejo Deus voltando a utilizar o ofício dos profetas, né, através de Samuel, e Deus, não completamente, mas ele começando a deixar Israel ir com suas próprias forças, a partir do momento que eles escolhem ter um rei, quando não era o ideal que Deus queria para Israel. Yeah, God did not want the people to be looking for a king because they wanted to be like the other nations. Deus não queria que o povo de Israel estivesse procurando um rei porque eles queriam ser como as outras nações. They were saying that they weren't trusting God. What they wanted was a king. Eles estavam falando que eles não, na verdade, não confiavam em Deus, né? Eles precisavam de um rei ali, Because that's what the other nations had. porque isso era o que as outras nações tinham. Yeah, good. Any other ideas? Mais alguma ideia? Okay. One thing that I would want to add, and Danielle, you had some really good thoughts. Daniel, foi muito bom seus comentários, viu? That God raises up the humble Que Deus eleva, né, o humilde, and He brings down the proud. e aquele que é soberbo ele abate. And we see that in many places. E a gente vê isso em muitos lugares. Another thing that we see, I think, in Samuel is the sovereignty of God. Outra coisa que a gente vê em Samuel é a soberania de Deus. In so many of these different Em places, muitos desses lugares diferentes aqui. the way that God was able to give Hannah a child, Por exemplo, a forma que Deus deu a Ana uma criança, um filho, and the way that He brought the Ark of the Covenant back out of the Philistine territory, e a forma como ele trouxe a arca de volta, né, do território filisteu, the way that He was able to raise up Saul a forma como ele elevou, né, exaltou Saul and bring him down, e depois colocou ele para baixo. and then bring up David. E ele também fez isso com Davi, elevou Davi. Through many different kinds of battles that David faced, Diante de tantas batalhas que ele lutou, que Davi lutou, God was the one who was prevailing in all of these circumstances. Deus era aquele que estava prevalecendo em todas essas circunstâncias. Another thing one of you mentioned, Outra coisa que um de vocês mencionou, the idea of the Davidic covenant that was fulfilled in Jesus. a ideia de uma aliança divina, né, que foi completa, né, em Cristo, né, que aconteceu em Cristo. So we have many different covenants in the Old Testament, Então a gente tem várias alianças sendo feitas aqui no Antigo Testamento. from Adam to Noah to Abraham, Adão para Noé, para Abraão, the covenant at Mount Sinai, lá no Monte Sinai, a aliança. and then the next significant covenant is the covenant that God makes with David. E a outra a aliança extremamente importante foi a aliança que ele fez com Davi, In promising the coming of a king. com a promessa da vinda de um rei.
So, yeah, again, I think that is one of the main ideas in the books of Samuel, Mais uma vez, eu acho que essa é uma das principais ideias, né, do livro de Samuel. the kingship and the Davidic covenant promising a coming king. O reinado, né, e essa aliança que estava prometendo a vinda de um rei. Okay, so if those are some of the main ideas in the book of Samuel, Então aí algumas das ideias no livro de Samuel. we should maybe take a look at one passage in particular. Então eu queria dar uma olhada numa passagem em particular. So let's look at 1 Samuel and chapter 17. Vamos dar uma olhada em capítulo 17 de 1 Samuel. This is a very well-known story, Uma história bem conhecida, but I think that it oftentimes gets misinterpreted. mas eu acho que por várias vezes é um pouco mal interpretada. So starting with these main ideas about the book of Samuel, Então, começando com essas ideias principais que a gente tem no livro de Samuel, let's read 1 Samuel 17, vamos ler de capítulo 17 de 1 Samuel, and then we're going to ask some questions about this e a text. gente vai fazer algumas perguntas sobre esse texto. So I'm going to have you guys read this chapter Eu quero que vocês leiam o capítulo 17, on your own, vocês sozinhos, and we're going to ask these same basic questions about the text. e lembra, a gente vai fazer aquelas mesmas perguntas básicas sobre o texto. Okay, so what did the text mean to the original audience? O que é que o texto significava para o público-alvo da época? And what does this text teach us about God and his relationship to his O people? que é que o texto nos diz sobre Deus e o seu relacionamento com o seu povo? And then how do we apply it? E como é que a gente aplica isso? So we're going to start with those A questions. gente vai começar com essas perguntas. And once you have a chance to answer those yourselves and talk in a group, you can talk in groups to answer those questions. Você pode ler, depois conversar no grupo aí, né, para tentar responder essas perguntas. Then we'll talk about that together. E a gente vai falar sobre isso juntos. And then how this passage fits within the story of the whole Bible. Como é que essa história aqui se encaixa na história da Bíblia completa? And we'll do that together as a group. E a gente vai fazer isso juntos como um grupo. Okay. Anybody have any questions Alguma about what we're dúvida going to do? sobre o que a gente vai fazer? Alguma dúvida? Ok. Okay. So I'm going to let you guys go ahead and do your work on your own first, and then we'll talk as a bigger group. Vou deixar vocês fazerem o trabalho de vocês sozinhos, depois a gente vai falar com o grupo como um todo. Tá bom. So the first question. This is a long chapter. É um capítulo longo, né? So the first question could have many answers to it Então a primeira pergunta pode ter muitas respostas. because there's a lot that's in this chapter. Tem muita coisa dentro desse capítulo. So give me some of the main ideas that you see in this chapter. Então me dá aí algumas das principais ideias que você vê nesse capítulo. Beleza. A principal ideia que eu vejo nesse capítulo é o contraste entre o orgulho de Golias e o orgulho de Golias o orgulho de Golias e a humildade de Davi, evidenciada pela plena confiança em Deus, mostrando que Deus é um Deus soberano. Outros ideas. Eu vejo Davi é um contraste, né, entre Davi e Golias. Golias confia em sua própria força e Davi confia inteiramente em Deus. Mesmo Davi tendo as armas mais frágeis,
e Golias tendo as melhores armas, né? Mas a plena convicção de Davi é em Deus. Man. Okay. Davi. Eu consigo enxergar um entendimento profundo de Davi com relação à aliança que ele tem com Deus. Ele percebe, eu tenho uma aliança com Deus, Golias não. Então, isso deu a ele, antes e durante a batalha, a visão correta. Yes. Okay. And what was it that made David so angry? E o que foi que fez com que Davi ficasse tão zangado, com tanta raiva? When David heard the Philistine Goliath speaking, he got angry. Quando Davi escutou lá o filisteu Golias falando, ele ficou aborrecido, ficou muito zangado. What was it that made him so angry? O que foi que fez com que ele ficasse tão zangado? Está aqui liberado. A afronta contra o exército do Deus vivo. Amen. Okay, so he was threatening the army of the living God. Ele estava ameaçando o exército do Deus vivo. He wasn't angry just that Goliath was threatening his people. Ele não estava aborrecido porque Golias estava ameaçando o povo dele. But he was mad because Goliath was basically blaspheming against Yahweh. Ele ficou muito aborrecido porque basicamente Golias estava blasfemando contra Yahvé. So I agree, Davi, with what you're saying. Eu concordo com você, Davi, com o que você disse. Okay, outras ideias? Só para corroborar com o que foi dito aqui, era muito comum naquela época a batalha entre dois países, dois reinos, ser visto também como uma guerra entre dois deuses. Qual era o deus que era mais forte? Então isso deixa Davi furioso, isso deixa Davi bravo. Porque era como se Deus estivesse se acovardando. De que o povo não vai, é como se Deus estivesse se acovardando. Então tem isso também. Só para ler aqui da irmã na internet, ela coloca aqui a resposta dela, Ivanilka. Ela coloca testemunho de uma situação na qual Deus demonstra sua bondade e misericórdia, provendo o livramento e a libertação no contexto de guerra e opressão contra os filisteus. Deus levanta um libertador improvável. Deus provê um livramento que, independente das forças bélicas, a irmã Elbia coloca que toda afronta é contra Deus. Deus é o Senhor da guerra, Deus é o Senhor das batalhas. Então a afronta do filisteu era uma afronta contra o exército de Deus, era uma afronta contra Deus. Amen. The battle belongs to the Lord. A batalha pertence a Deus. Rafael. Uma ideia que eu quero primeiro destacar no livro de 1 Samuel, aqui nesse capítulo, é que se Deus sendo Deus o que peleja pelo seu povo, não adianta a força do adversário ser ainda maior. E quanto à fúria de Davi, a razão de ser,
a afronta do Golias ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Sound systems are challenging, yeah? Hoje o som aí tá dando trabalho pra gente. Okay, so maybe this would be a good question to ask. Talvez agora tenha uma pergunta aqui boa para responder. Who's the hero in this story? Quem é o herói aqui nessa história? God. Deus is the correct answer. É a resposta correta. How many of you have heard this kind of Bible study? Quantos de vocês já viram esse tipo de estudo bíblico? Passaram por esse tipo de estudo bíblico? David hears Goliath defy the army of Israel. A gente vê aqui Davi ouvindo Golias desafiar o Deus de Israel. David is angry that the Philistines would speak against the armies of the living God. Davi está extremamente com raiva, né, vendo o Golias desafiar o exército do Deus vivo. And David goes out in the confidence of the Lord to go face the giant. E David vai em sua confiança em Deus enfrentar o gigante. And David has confidence in God to overcome the giant. E Davi tem confiança em Deus e que vai vencer o gigante. And we should be like David E nós devemos ser como Davi and have confidence in God to overcome our giants. e termos confiança em Deus para vencer os nossos gigantes. Do you like that? E aí, vocês gostam disso? Tá bom, Tá bom assim, ó? mais ou menos. So this gets into the question of, E aí isso nos leva para a pergunta: okay, what does this story, what does it tell us about God? o que é que essa história nos fala sobre Deus? É só um comentário que é claro que o herói da história é Deus. Mas quando a gente vê a questão da funda, a gente tem a imagem de Davi, ou que era usada somente para jogar num passarinho ou sei lá, em qualquer bicho, quando na verdade a funda também era uma arma de guerra, né? Lá em Crônicas, vai dizer, quando Davi fugiu, alguns guerreiros que foram com ele, corajosos, eles tinham habilidade em duas coisas, né? Flecha e funda. E é interessante que eles tinham habilidade na funda tanto com a direita quanto na esquerda, de acertar e abater o inimigo. Então, assim, também era uma arma, um meio de uma arma de guerra, né? Não era só uma coisa de brincadeira de criança, né? De ficar jogando em passarinho. Sim. Yeah, right. It is a real weapon. É uma arma assim, é uma arma real, verdadeira. An especially good one for a shepherd. E aí é uma muito boa especificamente para um pastor. Okay. Are there any problems that you see with the interpretation that I gave you? Para um pastor de ovelha, viu, gente? É algum problema aí que vocês estão encontrando na interpretação que a gente deu para vocês? Tá tudo tranquilo? Okay. If not, we're going to keep working a little bit. Então vamos continuar fazendo algum trabalho aqui. Can you repeat the question? Okay, so the question was, I gave you a very brief summary of a common Bible study about this chapter. Eu te dei um resumo bem breve de um estudo bíblico sobre esse capítulo. With the main point, or the application being that we should be like David. Tendo como ponto principal ou aplicação sendo nós deveríamos ser como Davi. Okay, so just keep that in mind then. Então fica com isso na mente aí. And we're going to work through this a little further. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Okay,
if you had to say one main point for this story, Se você pudesse encontrar um ponto principal nessa história, what would you say is the main point that the author has for giving this very long story? o que é que o autor teria em mente, né, para dessa história longa? Qual seria um ponto principal que ele teria quando você lê o capítulo? So that would be the second question. The first question. So, yeah, summarize. Like you've given many different ideas. Então, meio que fazendo um resumo do que qual seria o ponto principal desse capítulo? Yeah, can we draw like one main point? Um ponto principal depois de todos esses comentários dentro da primeira pergunta. É um Deus que não se deixa ser humilhado. God that doesn't let himself being mocked. Amen. That's great. Ótimo, isso mesmo. Anybody want to try that using different words or saying it differently? Alguém quer dizer a mesma coisa com outras palavras? Okay, so I think that is the essential part of what's going on in this story. Então, acho que essa é a parte essencial do que está acontecendo na história. If we take a look at just a few verses here, Se a gente der uma olhadinha em alguns versículos aqui, David gives us a lot of the purpose. Davi nos dá vários propósitos. Let's read just 3 verses. Vamos ler 3 versículos aqui. Yeah. Chapter 17, verses 45 through 47. Versículos 45 a 47 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amen. Okay, so what's the purpose that David gives for the victory that he's going to get? Então, qual é o propósito que Davi dá para a vitória que ele vai conseguir conquistar? Que todos saibam que há Deus em Israel. Amen. That there's a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves not with the sword and spear. For the battle is the Lord's, and He will give you into our hand. Então toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. That all the earth may know that there is a God in Israel. Que toda a terra venha a saber que há um Deus em Israel. Right? God is going to do it. Deus vai fazer isso, sim. And God is the hero in the story. Deus é o herói aqui na história. Okay. So I think that's the main idea of the story. Então acho que essa é a ideia principal da história. And that's what the author was intending to communicate to the people. E é isso que o autor está querendo comunicar às pessoas. So what's the principle? So question number 2 now. Agora a gente chegou na pergunta número 2. Qual é o princípio aqui? Or what does this tell us about God and His character? Ou o que é que isso nos fala sobre Deus e o seu caráter? Or the way that God interacts with His people? Ou a maneira que Deus interage com o seu povo? Deus é um Deus tão soberano que usa coisas improváveis para alcançar o seu propósito. Amém. Anybody else? Mais alguém? Que Deus... chega, fugiu a ideia.
Quem quer falar? Fala aí. Eu coloquei bem sucinto, Deus é toda a ação. Ele que planeja e Ele que faz acontecer, né? Então, isso eu creio que aqui Davi estava, no texto, Davi estava com isso em mente, né? Isso não sou eu que vou pelejar contra você não, gigante, é Deus. E é interessante que o próprio personagem, né, ter essa própria visão no momento, né? Às vezes muitos entendem depois, mas Davi já sabia ali no momento que era Deus que iria operar, né? Não por causa do nome de Davi ou porque Davi era algo, mas por causa do nome de Deus, né? Nome de Deus. E Davi sabia, interessante, Davi, desde o momento que ele viu a afronta e até o momento lá da peleja, ele já sabia disso. Good. Thank you, Douglas. Obrigado, Douglas. Rafael. Primeiro eu quero destacar que Deus guarda o seu povo. Ele vela pelo seu povo. E Deus não é preso às circunstâncias. A ação dele acontece, independente das circunstâncias. Amém. Eu escrevi para não esquecer. Né? Que Deus faz com que seu nome seja proclamado mesmo em meio aos grandes desafios. Yes. Okay. So look at how big God's name becomes. Então veja aí assim a grandeza do nome de Deus, né? Right? David says God is going to do this. Davi fala, ó, Deus vai fazer isso. And what does God do? E o que é que Deus faz? God uses a shepherd. Deus usa um pastor de ovelhas. He's a boy. He's small. Ele é um cara pequeno, não é um cara grande não. He has a staff, so basically he has a stick. Então, fisicamente, ele anda lá com um cajado, né? And a sling, E também com a funda na mão. and that's all he's got. É tudo, essas são as armas que ele tem. And he's going to fight E ele vai lutar a giant man who's been a warrior since his youth um gigante que tem sido um guerreiro desde a sua juventude, with all the military com weapons. todas as armas militares que você puder imaginar. And God is going to use David E Deus vai usar Davi to defeat this giant. para derrotar o gigante. Now that's an amazing God. Então isso é um Deus surpreendente. And he makes his name great. Ele faz com que seu nome seja engrandecido. God makes his name great. Deus faz com que seu nome seja engrandecido. Amen. Amém. Okay, so I think that helps us with question number 2. Então isso nos ajuda com a pergunta número 2. What it tells us about O God. que é que isso nos diz sobre Deus? You've mentioned things like God is the one who fights the battles. Você falou coisas sobre Deus é aquele que luta as batalhas. God is the one who guards his people. Deus é aquele que guarda o seu povo. God is the one who is actually sovereign over all the events. He's the one that causes all of it to come to pass. Deus é aquele que é soberano sobre todos os eventos. Okay. So then application. Então agora vamos pensar na aplicação. So how do we apply this? Então como é que a gente aplica isso? You're saying that you already applied some of the things like some minutes ago. Right. So the question to you is, did I make a good application? Então a pergunta é, eu fiz uma boa aplicação? Mateus. Que as nossas lutas e desafios na vida devem ser para que o nome de Deus venha a ser engrandecido
e que as pessoas venham conhecer a Deus, não para o nosso próprio engrandecimento. Amen. Eu vejo que nesse texto tem uma armadilha aqui para quem vai pregá-lo. De olhar para um texto desse e dar ênfase a Davi. E dizer, seja como Davi, vença os gigantes, fique inconformado, seja inconformado. E aí coloca ênfase em Davi. Então, essa é uma aplicação que não deve ser feita, na verdade. Amém. Preach. Prega aí, Paulo. Então, uma aplicação bem forte aqui é mostrando que, na verdade, a vitória vem pela força do Senhor. E na nossa vida é da mesma forma. A gente não é pela nossa força, é pela força de Cristo. São os méritos de Cristo na cruz. Não é os nossos méritos. Então, aqui eu vejo muita gente olhando para esse texto e olhando para Davi. É uma casca de banana. Inclusive, muita gente tenta até racionalizar a vitória de Davi. Não, ele era um jovem estrategista, usou pedras pequenas, porque sabia que podia pegar na testa de... Não quis usar a armadura de Saul para não ficar lento. Ele podia passar o dia jogando pedra lá. Saul era muito grande e Golias era muito grande, não podia chegar perto de Davi. Então tenta dar uma lógica para a vitória de Davi. E aí tira o fato de que a vitória é pela força de Deus, é Deus engrandecendo o seu nome. Então, é um texto muito usado, mas que eu não acho tão simples assim fazer aplicações nele. Só um comentário sobre o que Paulo falou, que eu acho muito interessante, é que para a gente não cair nesse erro de trazer a aplicação, de centralizar a mensagem em Davi, é porque quando o texto repete uma ideia, é porque ele está querendo chamar a atenção a algo. E Davi, por 2 vezes, enaltece que a capacidade que ele tem vem de Deus. Então, o texto está querendo chamar a atenção para isso, né, que é de Deus, não, a força não estava em Davi. Amém. Valeu. So it's a very easy mistake to make. Então é um erro muito fácil de cometer, But it's significant. mas tem um significado aqui. Rafael. Eu quero começar lembrando que a vida do servo de Deus é também feita com batalhas. E a postura nessas batalhas é que, primeiro, eu tenho que confiar no Deus que me guia. E segundo, a minha vitória não depende de mim, é de Deus. E por último, o servo de Deus não deve ter uma conduta soberba. Okay, so comment real quick. Comentário bem rápido aqui. There's a difference between man-centered preaching and Christ-centered preaching. Tem uma diferença entre uma pregação centrada em Cristo e uma pregação centrada no homem. If we tell people to be like David, Se a gente falar para as pessoas para serem como Davi,
and have faith. e ter fé. And the way that you face the difficulties and the giants in your life E a forma como você vai enfrentar as dificuldades e os gigantes na sua vida is by trusting in the God who can defeat any enemy. é confiando naquele Deus, no Deus que pode derrotar qualquer inimigo. You're telling people to do something, Você está falando para as pessoas para fazer algo, basically to have faith in their faith. basicamente para ter faith in their faith, Yeah. fé em sua própria fé. The focus is on them O foco está neles and what they have to do. e no que eles têm que fazer. And for most of us, E para a maior parte de nós, we fail at that. a gente falha quando a gente pensa assim. At some point, we lose our confidence Em algum momento a gente vai perder nossa confiança and we sin e a gente peca. and we fall short. E aí a gente com isso fica mais afastado. So when you do man-centered preaching Mas quando a gente faz essa pregação centrada no homem and use David as a moral example, e usamos Davi como um exemplo moral, you set people up for failure. você está colocando as pessoas em direção à falência, né? à falha, Because à derrota. at some point, they're just human and they're going to make a mistake. Em algum ponto eles são humanos, então eles vão cometer um erro. But if we have Christ-centered preaching, Mas se a gente tem uma pregação centrada em Cristo and we talk about God as the central figure in this e a story, gente está falando sobre Deus como a pessoa central aqui dentro dessa história, and tell people to focus on this God, então você fala para as pessoas focarem nesse Deus. focus on what God has done Fica focado, né, no que Deus está fazendo and the promises that God has made. e as promessas que Deus tem feito. It acknowledges our weakness. E aí nos leva a conhecer a nossa fraqueza. Instead of telling people to be strong and courageous like David, Em vez de dizer para as pessoas para serem fortes e corajosas como Davi, you're telling them that they're weak, você está dizendo na verdade que eles são fracos. which is actually much more true. E isso é muito mais verdadeiro. And they need God. E eles precisam de Deus. They're dependent on God. Eles dependem de Deus. So look to God. Então olha para Deus. Keep your focus on God. Fica focado em Deus. Don't concentrate on your strength. Não se concentre na sua força. Don't try to be the hero, Não tente ser o herói, because you're not going to be the hero. porque você não vai ser o herói. Anytime that you elevate yourself to being the hero, Qualquer hora que você tente levar a si mesmo para ser o herói, right? What does God do to the proud? o que é que Deus vai fazer com orgulho? Whoop, Colocar lá para brings them baixo. down. Lá para baixo. So the Christ-centered preaching focuses on what God has done. Então, uma pregação centrada em Cristo, ela foca no que Deus faz, no que Deus realiza, What God has promised o que Deus tem prometido and what God will do. e no que Deus irá fazer. So the difference is not huge, Então, a diferença não é tão grande. right? Both of those ways of teaching or preaching Então, ambas as maneiras de fazer a sua pregação will say something like trust in God, vai dizer algo sobre confiar em Deus, but the difference is mas a diferença whether the focus is on being like David é se o foco está em ser como Davi or if the focus is on look at God and how great that he is. ou o foco está olha para Deus e veja quão grande Ele é. So we don't want to tell people be like David. Então a gente não quer dizer para as pessoas seja como Davi. We want to tell people look how amazing God is. A gente quer dizer para as pessoas olha quão surpreendente é o nosso Deus. He could use a weak little shepherd boy. Ele pode usar um pastorzinho lá pequeno. That should be our focus. Esse deve ser o nosso foco. Okay, so that's the difference that I want to highlight in a passage like Então this. essa é a diferença que eu quero destacar numa passagem como essa. We need to be careful E a gente tem que ter cuidado about who's the hero. sobre quem é o herói. Okay, other questions or comments you wanted to make? Alguma outra pergunta ou comentário que você quer fazer? Okay, then let's take a break. Então vamos dar uma paradinha agora. Couple. Okay, so we talked about 1 Samuel 17. Falamos sobre 1 Samuel 17. And we talked about, once we start talking about how
or what this passage tells us about God, Uma vez que a gente começou a falar sobre como, ou o que essa passagem fala sobre Deus, that goes a long way towards helping us understand how does this passage fit in the rest of the Bible. então nos leva aí ter uma visão geral de como é que essa passagem se encaixa na Bíblia. And the contribution that it makes to our understanding about God as He's revealed in the Bible. Uma contribuição para o nosso entendimento de como é que Deus se revela na Bíblia. So the ideas that you have already brought up, Então, as ideias que vocês já trouxeram, that God is the one who ordains and carries through all these circumstances, que Deus é aquele que ordena e faz com que as coisas continuem, aconteçam, independente das circunstâncias. that God wants to make His name great among all the nations. Que Deus quer engrandecer o seu próprio nome entre todas as nações. These are some of the ways that this passage fits in with the rest of the Bible. Então, essas são algumas das formas que essa passagem se encaixa no restante da Bíblia. If we want to look even a little more specifically about how this passage fits in with the rest of the book of Samuel, E se a gente quiser olhar de uma forma mais específica como é que essa passagem se encaixa dentro do restante do livro de Samuel, we see how David is focused on God and God's honor. a gente vê aqui como Davi está focado em Deus em sua honra, em honrá-lo. And that's contrasted with Saul. E aí isso é um contraste com relação a Saul, por exemplo. In many places we see that in the book of 1 Em Samuel. muitos lugares a gente vê isso acontecendo no livro de Samuel. So I think that's one of the things that this story highlights. Então acho que isso aqui é uma das coisas que essa história destaca. Saul was not willing to go fight the giant. Então Saul não estava muito afim de enfrentar o gigante. But David was so concerned about God's honor that he couldn't not fight the giant. Mas Davi estava tão preocupado com essa honra a Deus que ele não podia deixar de enfrentar o gigante. Okay, with the rest of the time that we have tonight, Então, com o resto do tempo que a gente tem hoje à noite, I'd like to look at the book of Kings. queria dar uma olhadinha no livro de Reis. Dos Reis. So the story of 2 Samuel, the story that's told in 2 Samuel, Então, a história que é contada em 2 Samuel is about the kingship of David. é sobre o reinado de Davi. And then once we get to Kings, E uma vez que a gente chega no livro de Reis, we start looking at the transition of power from David to Solomon. a gente começa a ver aqui a transição, né, do poder de Davi para Salomão. Okay, so why don't you give me a few of your thoughts about what are the books of 1st and 2nd Kings about? Então, por que você não me dá aí algumas ideias dos seus pensamentos sobre o que é que fala os livros de 1º e 2º Reis? Beleza. Primeiro e Segunda Reis mostra como o reinado unificado de Israel se divide e, por fim, termina no exílio. Acho que essa é a história central, né, de Reis. De Primeira e Segunda Reis, no caso. Good. Rafael. Interessante que há pouco tempo eu li os 2 livros. E uma primeira coisa que me chama muito a atenção é que, apesar de a gente ter alguns reis, especialmente em Judá, assim, piedosos, como por exemplo, principalmente o Josias, fica um sentimento no meu coração de que os livros mostram que o projeto da monarquia, aquilo não era o que devia ser. Queriam tanto, mas no final dos livros, o que é que a gente vê? Babilônia destruindo o povo de Deus.
Só complementando o que o Rafael falou, eu acho muito interessante como o livro de 2 Reis acaba, né? Que foi destruído, ainda há esperança para Israel, que é a aliança que Deus fez com Abraão, uma aliança perpétua, no caso. A gente vê aqui em Reis também algo muito parecido com Juízes, né? Como a coisa vai ficando de mal a pior. Você tem a monarquia unida, mesmo Davi, mesmo o reino chegando ali no clímax com Davi, com Salomão. Mas logo em seguida o reino é dividido e você tem um reino de Judá alternando entre bons reis e maus reis. E pela misericórdia de Deus, Deus sempre deixando cumprindo a sua aliança, deixando um filho de Davi no trono. Já o reinado de Israel, o reino do norte, são 19 reis, nenhum deles, todos são ditos mau reis. Então parece que a coisa vai, mais uma vez, indo de mal a pior. Até que o povo é levado cativo, o reino do norte é levado cativo para a Síria e depois Judá é levado cativo para a Babilônia. E desde então não tem mais um filho de Davi no trono, não no reino lá, né? Então ainda falta. Aí a gente entende que vai ser cumprido em Cristo isso. Cristo cumpre essa promessa, mas desde então você não tem mais, mesmo depois com Esdras, Neemias e tudo mais, você não tem um filho de Davi novamente no trono. Sim. Valeu, Matheus. E eu ainda quero acrescentar que o ministério de grande parte dos profetas se passa na monarquia. E uma grande característica do ministério profético é que a palavra que surge como resultado de assim diz o Senhor, é uma palavra que surge em tempo de crise, especialmente crise de fé. Do you know when in history were the books of Kings written? Você sabe quando na história os livros dos reis foram escritos ou foi escrito o livro de Reis? When would you guess? Você quer tentar aí dizer mais ou menos o que é que você acha quando foi? Just a little bit before going to the exile. Yeah, so it's written in that exile time frame. Então foi escrito aí, justamente nesse período, né? Okay, and I think that's significant Eu creio que isso é significante, because of the way that First Kings describes all of the kings in fair. He's not afraid to describe them in negative ways. e é interessante porque a maneira como os reis são descritos, né, durante nos livros, eles não ficam omitindo as fraquezas dos reis, eles contam tudo. The histories of the other ancient Near Eastern cultures A história das outras nações, né, do Antigo Oriente, que ali ao redor de Israel, all talk about the kings as being magnificent. todos falavam dos reis como sendo magníficos. They're great and amazing men. Eram homens, assim, grandes homens surpreendentes. And what we find in the Bible is very different. E o que a gente encontra na Bíblia é muito diferente.
the kings are described with their faults and the things that they do that are wrong, Então os reis aqui são descritos com suas falhas e o que eles faziam de errado. and their unfaithfulness. E a sua infidelidade também. So I think one of the questions that's being asked by the author of Kings, Então creio que uma das perguntas que está sendo feita pelo autor de Reis why are we in exile? é por que a gente está no exílio? And the answer the author is trying to give E a resposta que o autor está tentando dar is that it's because of the unfaithfulness of the leaders. é por causa da infidelidade dos líderes. Mateus. Uma característica do livro de Rei, 1º e 2ª Reis, que reforça que foi antes do exílio, é porque não é encontrada a ideia de um inimigo espiritual, que é muito forte depois do exílio. Que a gente vê um contraste quando Davi faz o recenseamento. Em Reis não é citado Satanás, e em Crônicas é citado. Yeah, I think the spiritual aspect of the battle. Eu creio que o aspecto espiritual da batalha, I've been thinking and reading about this recently, eu tenho também pensado e lido um pouco sobre isso recentemente. and I do think that Satan often uses the government E eu creio que Satanás frequentemente usa o governo as a way of trying to get many people away from God and focusing on the things of the world and focusing on Him. como uma forma de levar muitas pessoas para longe de Deus, né? Para ficar focado nas coisas do mundo e também focado nele. So I agree with you. Eu concordo com você. So I think that a big part of the purpose for the Book of Kings Então eu creio que uma grande parte do propósito do livro de Reis, in the Hebrew Bible, you guys know that Samuel and Kings are just they're one book. It's not 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings. sabe que na Bíblia em hebraico, né, é só um livro, né, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. That's why sometimes I'll just call it the Book of Kings. Por isso que às vezes eu digo o livro de Reis, o livro dos Reis. So I think that a big part of the purpose is trying to help the people understand why are they in exile. Então eu creio que uma boa parte do propósito é levar as pessoas a tentar responder por que eles estão no exílio. So the nation, they were reminded about covenant faithfulness to Yahweh. Então a nação, eles eram lembrados sim da aliança de fé com Yahvé. Let's look at just a few passages. Vamos dar uma olhadinha em algumas passagens. And this is primarily God talking to Solomon. So this would be right after David, now we've got Solomon. E aqui é Deus, na verdade, falando com Salomão, né? Tinha Davi, agora é Deus falando com Salomão. So would one of you read for us 1 Kings chapter 3 Alguém pode ler para a gente 1 Reis capítulo 3, and verses 10 through 14? versículos de 10 a 14. Primeira Reis 3, 10 a 14. do 10 a 14. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Amen. Would somebody else read for us 1 Kings chapter 6 Alguém pode ler agora 1 Reis capítulo 6, and verses 11 through 13? versículos de 11 a 13. So 1 Kings 6, Primeiro- 11 through 13.
1 Reis 6, de 11 a 13. De 11 a 13, né? Isso. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e escutares os meus juízos, e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim, edificou Salomão a casa e a rematou. Amém. Amém. One last passage. Mais uma passagem agora. 1 Kings chapter 9. 1 Reis, capítulo 9. So 1 Kings chapter 9 and verses 4 through 9. 1 Reis, capítulo 9, versículos de 4 a 9. Quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz esta promessa a seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem os meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei, rejeitarei este templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. E embora este templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados. Perguntarão: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Okay. Amen. So, repeated now, the blessings and the curses, right? The warnings. Então a gente tem aqui, né, os avisos, né, as bênçãos e as maldições sendo repetidas. Okay. I want to read a few things out of the book of the law. Eu quero ler algumas coisas aqui, tiradas lá do Book of the Law. Yeah, Do livro da lei. Let's look at a few passages out of Deuteronomy. Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. So Deuteronomy, we're going to start in chapter 7. Vamos começar aí no capítulo 7. So Deuteronomy 7 Deuteronômio 7, and verses 1 through 5. versículos de 1 a 5. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os fezereus e os heveus e os jabuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não os darás suas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos,
pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhe fareis: derribarei os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Amém. 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 All right, one last passage. Mais uma passagem, uma última passagem. Deuteronomy chapter 17 Deuteronômio 17, and verses 14 through the end of the chapter. versículos de 14 até o final do capítulo. Deuteronômio 17, dos versículos 14 até o final. Se, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Amen. All right, now I'm going to have you guys do some of your own work. Agora eu quero que vocês façam um pouco do trabalho de vocês mesmo. And the idea here is we're looking at King Solomon A ideia aqui é que a gente está olhando aqui para o rei Salomão. and how does the book of Kings understand King Solomon? Como é que o livro de Reis entende o rei Salomão? What is the author of 1 Kings trying to tell us about King Solomon? O que é que o autor do livro dos Reis está tentando falar para a gente sobre Salomão? Quem é Salomão? Okay, so I want you to read to yourselves Quero que vocês leiam sozinhos and just take a few minutes discussing e passem alguns minutos aí discutindo. 1 Kings chapter 10 1 Reis capítulo 10, and verse 14 versículo 14, through 1 Kings chapter 11 até 1 Reis capítulo 11, and verse 13. versículo 13. So again, we're looking at this passage and we're trying to understand what is the author of 1 Kings telling us about Solomon. Mais uma vez a gente está olhando aqui para o livro de Reis, dos Reis, e tentando compreender o que é que o autor está nos dizendo sobre Salomão. And I think the verses that we just read will help us with the right context. E eu creio que os versículos que a gente acabou de ler vai nos ajudar nesse contexto. Rafael. Apesar dessa passagem que foi dada, podemos usar passagens anteriores falando de Salomão como base? You can, but I think it will take you a while just to work through this one first. Você pode sim, mas talvez leve um pouquinho mais de tempo, porque eu queria que você lesse, porque a gente está colocando aqui. Tá. So that's fine though. Yeah. Tudo bem, mas... Entenderam aí direitinho o que tem que ser feito? Ok.
Isso. Todo o livro de Reis, dos Reis, está nos falando sobre Salomão. At least in part. We haven't read the whole thing about Solomon. A gente não leu tudo sobre Salomão, né? Pelo menos alguma coisa, o que é que ele está tentando transmitir. Que Salomão, ele ignora as advertências de Deus e acumula muito ouro, né, muita riqueza. Casa e negocia com nações estrangeiras. Adquire muitas mulheres. Excellent. Good. E passa a adorar outros deuses na sua velhice. Sim. Yes. Rafael. Valeu. Eu vejo o rei Salomão, assim como o rei Uzias, um rei que começou bem e terminou mal. E essa porção aqui que lemos mostra esse momento de mudança de Salomão, onde ele saiu do prumo, saiu da rota, dá uma desobediência total. Eu acho o autor estava querendo mostrar, olha a grandeza do esplendor da glória de Salomão, né? Como Salomão é grande, né? E está fazendo tudo que não agrada ao Senhor, né? Está colocando tudo em primeiro lugar, menos o Senhor, né? Então essa descrição aí, junto com o que a gente leu em Deuteronômio, é perfeita, né? É esplendor, é glória do próprio homem, né? Fazendo coisas magníficas, mas por amor do próprio nome, né? E nome até das suas mulheres, né? Assim, deixando Deus. E o texto mais na frente também vai dizer que mesmo ele sendo repreendido, ele não aceitou essa repreensão, a glória soberba, né, do coração do próprio Salomão. Interessante que se a gente olhar apenas do ponto de vista humano, até o comecinho do capítulo 11, os primeiros versículos, Salomão teve muito sucesso. Muito ouro, muitas conquistas, construções, muitas mulheres. Então, talvez outras nações, outros reis olhando, dizendo, olha, Salomão é o modelo. Só que ele estava indo contra a lei de Deus. E Deus tinha dito que ia dar paz para ele, para que ele construísse o templo. Ele pôde expandir o império, ele não tinha inimigos nas suas fronteiras. E termina esse texto que você pediu para a gente ler, termina exatamente dizendo que Deus levantou um adversário contra Salomão. Aí, olhando para o escritor que está escrevendo aqui, está apontando para o fracasso dos reis, como o reinado foi dividido, e está dizendo, olha, começou aí. A partir do momento que abandonou a lei do Senhor, as coisas começaram a ir pelo caminho errado.
Outro ponto importante é o versículo 6, né? Que fala que Salomão não foi como Davi. Porque, pensando ainda no contexto, né? Ali explicando o motivo do exílio e tudo mais, ele mostra Davi, né? Davi que uniu todas as tribos de Israel, né? E Salomão não foi como Davi. Foi por causa dele que veio a divisão de Israel e por fim o exílio, né? Foi ali que começou o pontapé inicial de toda a destruição de Israel. Aqui na internet, a irmã Elbia coloca, olhando para esse texto, desobediência da lei, multiplicou mulheres, cavalos, riquezas, casou com mulheres fora de Israel, não fez cópias do livro da lei e certamente não leu. A irmã Ivanilca coloca não fazer aliança ou se aparentar com os reis da vizinhança, ele errou fazendo isso. Não assimilar o culto das nações, de outras nações, os deuses de outras nações. Coloca que Salomão teve ostentação, com muitos cavalos, muitas mulheres, muitos tesouros. Ela coloca aqui que ele pega as orientações de Deuteronômio e se desvia delas. A irmã Elbia coloca que ele adorou vários deuses, edificou altares, fomentou a idolatria, incentivou a idolatria em Israel. E no versículo 13 ele fala que não destruiu Salomão por causa do que prometeu a Davi. I agree with basically everything you guys have been saying. Concordo basicamente com tudo que vocês têm dito, sim. From a human perspective, Solomon looks like somebody said the model. De uma perspectiva humana, a gente olha para Salomão, como alguém falou assim, né, como modelo. The greatest king that there could be. O maior rei que poderia ter existido. And I think the Israelites would have remembered, they would have told the stories of Solomon. Eu creio que os israelitas tinham lembrado disso, eles iam contar a história de Salomão. And all the great things that he built. E todas as grandes coisas que ele fez, que ele construiu. And how wealthy the kingdom was under King Solomon. E enquanto estava sob o reinado de Salomão, o reino se tornou extremamente rico. And yet, mas mesmo assim, he was the one that started the decline of the kingdom of Israel. Ele foi aquele que deu início ao declínio do reino de Israel. I just can't help but think of two things that Jesus said. Mas não posso deixar de pensar em duas coisas que Jesus falou. I'm sure there are more, but when I think about this passage and how it relates to the rest of the Bible. Tenho certeza que tem mais, mas quando eu olho para essa passagem, como isso se relaciona com o restante da Bíblia? When Jesus said, how hard it is for a rich man to enter the kingdom of God. Quando Jesus fala, né, como é difícil para um homem rico entrar no reino de Deus. And the second one, e a segunda coisa, what good does it do to inherit the whole world and forfeit your soul? Que proveito há em ganhar o mundo inteiro, perder a vida, né? And those two things just ring in my ears as I'm reading about Solomon and all of his riches. Então essas duas coisas ficam aqui no meu ouvido, né? Como soando no meu ouvido quando eu vejo Salomão com toda a sua riqueza nessa situação. And all of his great riches and the women that he had led him astray. Então todas as riquezas e as mulheres que ele teve, né, levaram ele ladeira abaixo. So I read the story of Solomon and it causes in me fear. Então quando eu leio a história de Salomão, causa em mim medo, receio. That I don't want to be like that. Que eu não quero ser assim.
I don't want to start well, but then end terribly. Eu não quero começar bem e terminar de uma forma terrível. So, Solomon is a great warning to all of us Então Salomão é um grande aviso, né, para todos nós, about what can happen when somebody loses their focus on Yahweh. sobre o que pode acontecer quando alguém perde o seu foco em Yahvé. So, how does this episode about Solomon, Então como é que esse episódio sobre Salomão, how does this relate to the rest of the book of Kings? como é que isso se relaciona com o restante do livro de Reis, dos Reis? Every small story that we have in these long narratives Então toda pequena história que a gente encontra nessas longas narrativas is making some contribution to the bigger story that's being told. está trazendo alguma contribuição para a grande história que está sendo relatada. So the author of this book of Kings Então o autor do livro dos Reis was very conscious about what was put in the book and what was left out. estava bastante consciente do que estava sendo colocado no livro e do que é que estava sendo deixado de fora. So everything that's in here Então tudo que está aqui is here for a purpose. está aqui com um propósito. So what do you think is the purpose for this part of the story? Então o que é que você acha que é o propósito para essa parte da história? What does this contribute to the bigger story that's being told throughout the book of Kings? Que contribuição isso aqui traz para a grande história, para a história maior que é contada no livro dos Reis? Não conforme o padrão de Deus, mas conforme o padrão até de outras nações. Então, até recordo que quando Josias encontra o livro da lei, depois ele tem que tirar os ídolos de dentro do templo. E começou com Salomão. See, good. Any other thoughts? Mais algum pensamento? Okay, so I think that this story is in here Eu creio que essa história está aqui because it describes the beginning of the decline. porque descreve aqui o começo do declínio. Mateus. Eu vejo, porque eu percebo, né, que a gente vê muito aliança, renovação de aliança, novas alianças, né? E me vem muito à mente o capítulo 29 de Deuteronômio, onde Deus fala sobre as maldições, e eu vejo o cumprimento das maldições em Israel, né? Dando início aqui em Salomão, e isso, quando a gente lê que as outras nações, quando virão a destruição de Israel, elas vão entender que é porque eles adoraram outros deuses. Ou seja, até nas maldições, o nome de Deus vai ser glorificado. Amen. I think that's right, and I think that brings up one of the biggest ideas in all of the Bible. Eu creio que está correto e isso traz para a gente uma das maiores ideias que está contida na Bíblia. I think that the biggest thing that God is concerned about throughout the entire Bible Eu creio que a maior coisa que Deus está preocupado por toda a Bíblia is His own glory. é com sua própria glória. Because God is the only thing in all of the universe that is worthy of worship. Porque Deus é a única coisa em todo o universo que é digno de ser louvado. Nothing else is worthy of worship. Nada mais, não existe nada mais que seja digno de louvor. I think that's why God is so concerned about showing His glory. Então eu creio que é por isso que Deus está tão preocupado em mostrar a sua glória. Whether it's in the blessings or in the curses, like you just said. Seja nas bênçãos ou nas maldições, assim como você disse. That
only God is worthy of worship. Que somente Deus é digno de louvor. Tá bom. Okay, so the rest of the book of Kings, as you guys know the story, Então, o restante do livro dos reis, vocês conhecem a história. that the kings do not get better. Os reis, eles não melhoram. By and large, there are a few faithful kings, Existem alguns poucos reis fiéis, but in the end, there is only exile and destruction. mas no final a gente só tem o exílio e destruição. Somebody mentioned it was similar to the book of Judges, Alguém falou que era parecido com o livro de Juízes, that the people could not keep faithfulness to Yahweh and it ended in judgment. que as pessoas não conseguiam manter a sua fé em Yahvé e isso terminava em julgamento. And God was using all of this to reveal himself to the world. E Deus estava usando tudo isso para revelar a si mesmo para o mundo. All of this plays a part in the story of God as he is interacting with his creation. Tudo isso faz parte da história de Deus e a sua interação com a criação. Rafael. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: podemos considerar como uma das ideias dos livros dos reis que sempre assim, são poucos os que são fiéis e que a maioria não é? Yes. Isso. Yes, we Sim. definitely see that. Com certeza a gente vê isso. Every king in Israel is bad, Todo rei lá em Israel ele é mau, ele é ruim. and only a few of the kings in Judah are good. E somente alguns poucos reis lá em Judá que são bons. So yes, the majority are not faithful to Yahweh at all. Sim, a maioria não é fiel a Israel, a Yahvé de forma alguma. So the king that was promised in 2 Samuel chapter 7, Então o rei que havia sido prometido em 2 Samuel capítulo 7, that when God promised to David that there would always be a king on the throne, que Deus promete a Davi que sempre haveria um rei no trono. when we get to the end of 2 Kings, Quando a gente chega ao final do livro de 2 Reis, the nation of Israel is gone, o reino de Israel já se foi, Judah is gone. Judá já se foi. So in what way is that promise kept? Então como é que essa promessa é cumprida? Right? Eventually we know that God keeps his promise. É claro, eventualmente a gente sabe que Deus mantém sua promessa And that it is fulfilled in Jesus. e que ela é cumprida em Cristo. But just imagine if you're the people of Israel Mas imagine aí, se você é o povo de Israel and you had a land, e você tinha uma terra, the promised land, a terra prometida and a temple e um templo where you worship Yahweh. onde você adorava Yahvé, And there's the king on the throne, the king in the line of David. e você tem um rei no trono, um rei segundo a linhagem de Davi, And all of a sudden, all of those things are gone. e de repente tudo isso some. You've been taken out of the land. Você é tirado da terra, The temple is o destroyed. templo é destruído And there's no king on the e throne. não tem mais rei no trono. I think if you were in Israel at that time, you'd be wondering, Eu creio que se você estivesse lá em Israel naquela época, você estaria imaginando: has God rejected us forever? será que Deus nos rejeitou para sempre? Is the covenant broken? Será que a aliança foi quebrada? And that's where the book of 2 King ends, E aí que onde termina o livro de 2 Reis, with people in that very dark place, com as pessoas nesse lugar esse lugar de escuridão, living with the consequences of generations worth of sin. vivendo com as consequências de gerações de pecado. Are we still God's people? Será que nós ainda somos o povo de Deus? And that's where 2 Kings ends. E aí que termina o livro de 2 Reis. So there is hope, Então há esperança, but you're going to have to come back for the next class to find it. mas você vai ter que voltar amanhã para poder descobrir isso. Go ahead, Daniel. A forma como ele termina com Joaquim, né? Segunda Reis, termina com Joaquim, que estava na prisão e é retirado da prisão por causa do rei, né? E ele sai da prisão e passa a viver sua vida todinha na presença do rei dali da Babilônia, né?
O autor poderia estar... Agora uma pergunta, né? O autor estaria mostrando como começou o plano de Deus para que Israel voltasse para a Terra Prometida? I think, this is my thought, Eu acho, bom, esse é meu pensamento, is that the kings that come from the line of David é que os reis que vêm da linhagem de Davi are not dead. não estão mortos. That the line has not been broken, A linhagem não foi quebrada. even though the king has been taken out of Jerusalem. Mesmo que o rei foi tirado de Jerusalém, They're no longer reigning in Judah, não tem mais reinado em Judá, but they're not dead. mas eles não estão mortos. It's keeping this little glimmer of hope Então tem aquela pequena luz de esperança, that one day there might again be a king from the line of David. que um dia vai ter novamente um rei segundo a linhagem de Davi. I think that's what the author is doing when he talks about Jehoiachin at the end of the book of 2 Eu Kings. creio que é isso que o autor está fazendo quando ele fala sobre Joaquim no final do livro. Does that answer your question? Responde sua pergunta. Yeah. I'm glad I sort of answered your question. Estou feliz que eu acho que mais ou menos respondi sua pergunta. Okay, last question. Última pergunta. Last question, Douglas. É com referência a Salomão, né? A gente pode supor, né, que baseado no escrito lá de Eclesiastes, apesar da história, na narrativa não dizer, mas que ele teve um arrependimento sincero baseado em Eclesiastes no final da sua vida, que ele experimentou de tudo, teve tudo, mas viu que tudo era vaidade. E no final ele diz ali, né, vai dizer o caminho, o que importa realmente é buscar a Deus. Yes, I think that's one of the main points of Ecclesiastes. Eu creio que ali é um dos principais pontos do livro de Eclesiastes. And one question that brings to my mind is, what does that mean about Solomon? Like, was he saved? E uma pergunta que vem à minha mente, né? Salomão, será que ele era salvo? Did he return to faith in Yahweh at the end of his life? Ele voltou a sua fé para Yahvé no final da sua vida? Man, I think that ends in like a big question mark also. That's not entirely clear. E aí é uma interrogação novamente, que não está inteiramente claro sobre isso. Okay. Rafael, you can come and give your question to me, but it's after 9:30, so I'm going to let the class go. Você pode fazer a sua pergunta depois para mim, sem problema, mas eu vou encerrar a aula. Tá, era só uma pontuação que eu queria fazer na pergunta. It's not a question, it's just something that he wants to mention. Okay, if you can be really quick. Bem rápido. É que nessa disciplina eu estou vendo mais e mais o quanto o Antigo Testamento é pedagógico para os cristãos. Amen. Okay, let's pray to close our time. And tomorrow we'll talk about the book of Psalms. Vamos orar para encerrar o nosso tempo e amanhã a gente vai falar sobre o livro de Salmos. Daniel, would you Daniel, por close favor, us você pode orar? with a word of prayer? Por favor. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Jim, do Marcondes, Senhor, e por todo o corpo, Senhor, que toca, Senhor, essa escola, Pai, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu sabe nossas limitações, tu sabe nossas falhas, tu sabe, Senhor, os nossos pecados. Mas mesmo assim, Senhor, tu nos dá o privilégio de conhecer mais e mais as tuas escrituras. Nos ensina, Senhor, a vivê-la e pôr em prática e ensiná-la, Senhor, conforme a tua vontade. Guia nossas vidas, Senhor, para que dia após dia a gente venha glorificar mais e mais o teu santo e poderoso nome. E é esta nossa oração, em nome de Jesus. Amém.